Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Rogério Barbosa. Legal, muito boa tarde, sexta-feira, 17 de outubro de 2014, faltando 335 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby. Estamos no ar com a edição de número 54 do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web, é claro. Apresentação deste amigo de vocês, Rogério Barbosa, produção de Virgílio Neto e intervenções de Felipe Fraga e Fernando Strongren. E estamos ao vivo desde a Central Anchieta de Estúdios para o Brasil e para o mundo no www.radioestaçãoweb.com.br. E sem perder tempo, vamos conferir os destaques do programa de hoje. Estação Rugby Clube. Taça Tupi avança para a penúltima rodada. Super Sevens, Desterro vence em Porto Alegre e título será definido em São José dos Campos. E ainda, Estação Paulista, Tacho Mineiro, Quisselbeck, eliminatórias para o Mundial, Rugby League Australiano e muito mais. Estamos ao vivo, muito ao vivo, inclusive, como fala o Virgílio Neto, 1 hora mais 5 minutos, 1h05, 20 graus é a temperatura em Porto Alegre, no bairro Anchieta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Chove muito na capital gaúcha, chove a cântaros em Porto Alegre, e você vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou também pelo facebook.com/Rugby Clube, são as nossas redes sociais. Você também pode mandar a sua participação pelo e-mail rugbyclube@globomail.com. Para ouvir nossos podcasts, se você perdeu alguma entrevista, algum quadro nos programas anteriores, você pode recuperar todos esses quadros, todas essas entrevistas pelo soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Vamos repetir, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E você pode interagir aqui conosco também ao vivo pelo SMS e WhatsApp 5182234805. Lembrando que para mensagens SMS o custo é normal de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. Anota aí, 5182234805. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. E aqui a gente deixa, claro, um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Melodia FM de Pelotas, 106.1 MHz, também um abraço aqui para a Rádio Encosta da Serra, claro, Rádio Encosta da Serra FM de Dois Irmãos, 105,9, para a Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, além do serviço brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo do Egito e também dos nossos amigos da Rádio La Deportiva AM 1120 de Asunción, no Paraguai. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com todas as informações do rugby nacional e internacional para você. Você vai participando, hein? 5182234805 é o nosso SMS e o WhatsApp. Fica por aí, hein? Até já! Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS.
É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta com a Estação Rugby Clube, aqui pela Rádio Estação Web, ao vivo, nesta sexta-feira chuvosa em Porto Alegre. Agora 1h mais 9 minutos, 1h09, 20 graus é a temperatura aqui no bairro Anchieta. Você vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, e também pelo facebook.com/rugbyclube. Ouça nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E você pode interagir conosco ao vivo pelo 5182234805. É o nosso número para WhatsApp e mensagens SMS. Lembrando que para torpedos o custo é normal, de acordo com a sua operadora. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, converse com o Aldo, hein? Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, oferece mais um... Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec da semana passada desafiou o placar de Uruguai e Rússia da semana passada, no jogo que classificou os teros para a Copa do Mundo. E quem levou foi Renato Sarzedo de Curitiba, grande Renato, ele que colocou 37-31 para o Uruguai no placar e por isso leva um brinde exclusivo Sulbec. Parabéns, Renato Sarzedo de Curitiba, no Paraná, obrigado pela audiência, parabéns pelo prêmio, logo você vai receber esse brinde Sulbec aí na sua casa. Bom, e o Quiz Sulbec desta semana pergunta: dos clubes de futebol do estado de São Paulo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, qual nunca teve o rugby dentro das suas modalidades? Vamos repetir. Dos clubes de futebol do estado de São Paulo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, qual nunca teve o rugby dentro das suas modalidades? Você sabe? Bom, se você sabe, mande o Quiz Sulbec aqui ao vivo para 5182234805 ou também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Dos clubes de futebol do estado de São Paulo na primeira divisão do Brasileirão, qual nunca teve o rugby dentro das suas modalidades? O primeiro que apostar corretamente leva uma camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E a Taça Tupi avança para a última rodada com os jogos do Grupo A, amanhã, entre BH e Politécnica, em Belo Horizonte, às 3 da tarde. Rio de Janeiro e Jacareí, às 13h30 na Ilha do Fundão, e Guanabara e Varginha. No Grupo A, lidera o Jacareí com 31 pontos, seguido pela Politécnica com 26 e o Guanabara com 24 pontos conquistados. No Grupo B, jogam amanhã Balneário Camboriú contra o Londrina às 4 da tarde, Maringá e Brumers às 3 da tarde e o duelo gaúcho entre Charrua e Serra na Hípica às 3 horas da tarde, lá na Zona Sul. No Grupo B da Taça Tupi lidera o Brumers com 34 pontos, mesmo número de pontos que o Serra, mas a equipe do Vale dos Sinos tem melhor saldo. Em terceiro, o Maringá com 20 pontos ganhos. Estação Rugby Clube. Bom, e por falar na Hípica, a Hípica em Porto Alegre recebeu no último fim de semana a 5ª e penúltima etapa do Super Sevens, o circuito brasileiro feminino de Rugby Sevens. Quem ganhou foi o Desterro, ao vencer o SPAC em decisão na prorrogação. O Charrua ficou em 5º lugar. Na classificação geral, o Desterro lidera com 95 pontos, seguido do Charrua com 91.
Niterói em terceiro com 85 e o SPAC em quarto com 79. E o Estação Rugby Clube conversou com a Tatá Balcone, a Thaís Balcone, jogadora do Desterro, que foi destaque no último fim de semana. Quem entrevistou foi Virgílio Neto. Vamos ouvir. O Estação Rugby Clube está aqui com o Thaís Balcone, destaque da campanha do Desterro nessa etapa, a quinta etapa do Super Sevens aqui em Porto Alegre. Tatá, agora está tudo em aberto para a última etapa, não? Tá tudo em aberto, a gente está disputando diretamente com o Charrua. Eu não sei como está a pontuação, como está a colocação, não sei nada. Eu sei que a gente vai disputar tudo na última etapa, vai ser tudo ou nada em São José. Bom, a segunda pontuação vocês passaram agora à frente. Com a vitória dessa etapa vocês passaram à frente do Charrua. Claro, estão em primeiro, o Charrua está em segundo, mas fica em aberto para a última etapa em São José. O que fazer de diferente lá em São José e manter essa pegada para conseguir o título do Super Sevens 2014? Qual é o segredo agora nessa última etapa? É um campeonato à parte ou esquecer e recomeçar? Como vai ser? Não, a gente está vindo numa crescente, a gente está construindo um jeito de jogar, na verdade. A gente, em BH, a gente ficou em quinto, daí a gente foi um passo de cada vez. Eu acho que a gente foi construindo, é por isso que a gente chegou nas últimas duas etapas com um time mais coeso, assim, nosso time é muito coletivo, eu acho que essa é a nossa grande diferença. A gente não aposta em uma ou em outra, a gente tem um time que tem jogo de mão muito bom, a gente está apostando no físico, a gente está com físico, treinando bastante físico, que é basicamente 80, 90% dos Sevens é físico. E a gente está crescendo, a gente vai assistir os jogos, vai ver o que a gente fez de errado, vai ver o que a gente fez de bom, vai manter, vai trabalhar em cima das coisas que a gente acha que tem que melhorar. Na verdade, a gente está construindo, não tem nada de esquecer. Na verdade, a gente esquece muita coisa que a gente aprendeu de certo no rugby. Todos os times são assim. Eles aprendem uma coisa nova e esquecem o que já fizeram. E a gente está tentando fazer diferente, está tentando fazer o conhecimento ficar e a gente só assimilar mais, né? Não esquecer o que a gente aprendeu, porque nunca esquece. Porque pode ser que a técnica, a tática tenha mudado do Sevens, mas o teu conhecimento para alguma situação sempre vai ser válido. Bom, então agora tu acreditas que o diferencial para o Desterro nessa etapa, sair vitorioso, foi a coesão que você falou logo mais? Foi o coletivo para mim. Teve jogos que a gente não estava bem, a gente tem uma linha que não é a linha mais rápida do campeonato, e a gente tem um scrum que não é o scrum mais forte do campeonato. Mas a gente sabe lidar bem com isso, porque a gente tem um time que está tendo a mesma leitura de jogo, a gente está com a mesma compreensão. Lógico que tem uma pessoa que faz uma coisa diferente da outra, mas de uma forma mais geral a gente está com a mesma compreensão de jogo. Perfeito, então. Tatá, muito obrigado, sucesso aí, boa última etapa, bom retorno a Florianópolis. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês também que estão cobrindo esse campeonato Super Sevens que é tão importante pra gente. Tá aí a participação da Tatá Balcone, a Thaís Balcone, jogadora do Desterro, foi destaque no fim de semana na Hípica, em Porto Alegre, quando houve a penúltima etapa, a quinta e penúltima etapa do Super Sevens. Bom, e o Estação Rugby Clube também ouviu Davi Grael, que é o treinador do Niterói. Virgílio Neto conversou com ele, vamos ouvir. Bom, o Estação Rugby Clube está aqui com o treinador do Niterói feminino, Davi Grael. Davi, todo mundo vê que os resultados do Super Sevens está em disputa agora o Desterro e Charrua, mas o Niterói chega sempre no topo e mantém uma regularidade. É essa regularidade que deu da terceira para a quarta etapa a liderança provisória na classificação geral. Qual que é o segredo dessa regularidade, se tem um segredo, Davi? Bom, cara, sem dúvida a gente no Niterói a gente tá trabalhando bastante a mesclagem entre a categoria de base, né, são as meninas do juvenis que estão começando agora, e as jogadoras super experientes que a gente tem. Somos 4 jogadores de seleção brasileira, junto com jogadores que têm potencial altíssimo, que jogam rugby há bastante tempo. Isso misturado com a juventude, a gente está tentando manter ali uma regularidade mesmo de desempenho nos torneios, entendeu? Não fomos campeões de nenhuma etapa, mas a gente estava conseguindo uns resultados bons ali no topo. Então essa importância de formar novas jogadoras com a presença de jogadores experientes. É esse o segredo então para manter essa continuidade da equipe feminina no Niterói? Sem dúvida. Eu acredito que isso também aliado, a gente está com uma equipe técnica bem completa, sim. Estamos com um preparador físico, o Robledo Veiga. A nossa fisioterapeuta, a Raquel, ela bota as meninas funcionando aí. A gente tem, em todas as etapas a gente conseguiu o apoio dela, a gente fez um trabalho de recovery muito intenso, assim, com tina de gelo, com solturas, pré-aquecimento e pós-aquecimento, toda noite um tratamento individual em todas as jogadoras, então a gente conseguia otimizar ali o trabalho das poucas peças que a gente tem, entendeu? Conseguimos colocar elas de maneira bem efetiva, assim, no torneio inteiro. Davi, as chances do Niterói para o título do Super Sevens são bem remotas. O que esperar do time, então, para a última etapa lá em São José?
A gente vai... O Niterói Rugby feminino, da maneira que tá jogando hoje, entra para ganhar, entendeu? A gente vai entrar para disputar o primeiro lugar do torneio, da etapa, levando o Super Sevens ou não, a gente quer acabar na cabeça. Perfeito. Valeu, Davi. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Virgílio. Abração aí. Tá aí, portanto, a participação de Davi Grael, treinador do Niterói. O Niterói que está em terceiro no Super Sevens com 85 pontos ganhos. E também nós ouvimos a Thaís Balcone, a Tatá Balcone, foi destaque do fim de semana, jogadora do Desterro, líder do Super Sevens com 95 pontos. A quinta e penúltima etapa foi realizada na Hípica e agora a última etapa será realizada em São José dos Campos, interior de São Paulo. Vamos ouvir agora a análise sobre essa penúltima etapa do Super Sevens. E quem dá a análise, é claro, Virgílio Neto. Fala aí, Virga! Rogério Barbosa e amigos ouvintes do Estação Rugby Clube aqui pela Rádio Estação Web. Pois é, o Desterro conquistou nesse fim de semana a quinta etapa do Super Sevens do Circuito Brasileiro Feminino de Rugby ao bater na decisão o SPAC. O jogo aconteceu na Hípica no domingo, a decisão foi entre Desterro e SPAC e o jogo foi decidido na prorrogação. Em terceiro lugar, o Vitória Rugby Clube do Espírito Santo, em quarto BH, em quinto a equipe anfitriã o Charrua e em sexto o Niterói. O Charrua liderava, até a realização dessa quinta etapa, o Charrua liderava na classificação geral, seguido pelo Desterro, pelo Niterói. Só que, com essa reviravolta da quinta etapa, o Desterro agora na classificação geral é o líder, com 95 pontos. Aí sim, seguido pelo Charrua com 91. 4 pontos de diferença entre a equipe catarinense, atual campeã do circuito brasileiro, e o Charrua com 91 pontos. Em terceiro, o Niterói. Não venceu nenhuma etapa, mas faz uma campanha muito regular em todas elas. O Niterói em terceiro com 85 pontos e em quarto o SPAC com 79 pontos. São esses, portanto, os 4 primeiros. O SPAC até tem chances de ser o campeão, mas depende de uma combinação de resultados que matematicamente é possível que o SPAC seja campeão, mas na prática não é bem assim que as coisas acontecem. Então, o título vai ser disputado daqui 2 finais de semana na etapa de São José dos Campos, a última do Super Sevens. Desterro lidera no geral com 95 pontos, seguido pelo Charrua com 91 pontos conquistados. Um fim de semana que foi marcado por bons jogos. A chuva chegou a atrapalhar um tanto o nível técnico no primeiro dia, no sábado, choveu bastante, e as equipes sofreram bastante também com o campo pesado no domingo, porque choveu pela madrugada de sábado para domingo na Hípica em Porto Alegre. No entanto, não tira o brilho do torneio, porque está muito disputado, está muito aguerrido, as equipes têm brigado bastante pelas etapas, pela conquista das etapas, e não tirou o brilho do torneio a chuva que caiu em Porto Alegre no final de semana de 11 e 12 de outubro. Está sendo um torneio muito bacana, está sendo um torneio muito legal, Super Sevens, bastante competitivo, bastante disputado, mostra como está o nível do rugby feminino brasileiro. Tá? Então essa última etapa, tudo pode acontecer, a briga vai ficar entre Desterro e Charrua, o Niterói vem com chances muito pequenas, o SPAC com chances menores ainda. Mérito do Desterro e mérito do Charrua, porque fazem um trabalho muito bom com as jogadoras a fim de conquistar esses resultados e serem reconhecidas como campeãs brasileiras. Rogerão, tá sensacional o Super Sevens. Última etapa promete daqui 2 semanas no município de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Grande Virga, com a análise, Virgílio Neto com a análise da penúltima rodada do Super Sevens. A gente lembra, a última rodada, portanto, acontece em São José dos Campos, interior paulista. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais Estação Rugby Clube. E antes do intervalo, vamos ouvir a narração dos momentos finais da vitória do Uruguai sobre a Rússia pela NSTV de Montevidéu, que classificou os Teros para o Mundial de Rugby de 2015. Estação Rugby Clube é, claro, cultura de rugby. Sigue jugando Rusia ahora por afuera, muy buen tackle, enorme tackle de Colo Leivas, insiste Rusia, number one, referee sanciona, hay que bajar esta pelota, por Dios. Hay que defenderla con alma y vida, es la última pelota. Es la pelota que te lleva a Inglaterra 2015. Insiste Rusia, empuja Rusia. Atención a esta pelota. Kuznetsov que está tacleado.
Pelota suelta. Y hay Nocón. Hay Nocón. Hay Nocón y Uruguay recupera. Termina. Uruguay al Mundial. Uruguay al Mundial. Uruguay al Mundial. Uruguay al Mundial. Uruguay vuelve a la Copa del Mundo. Después del 99. Después del 2003. Los teros vuelven al Mundial. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Mais uma vez de volta com Estação Rugby Clube ao vivo pela Rádio Estação Web. Agora 1h mais 26 minutos, 1h26, chove muito em Porto Alegre, 20 graus é a temperatura e você vai mandando a sua mensagem pelo Twitter, @Rádio Estação Web e também pelo facebook.com/rugbyclube, são as nossas redes sociais. E você perdeu alguma entrevista, perdeu algum quadro importante e interessante do Estação Rugby Clube? Você pode recuperá-lo através do soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Ali você encontra todos os podcasts do programa Estação Rugby Clube desde seu início lá em 2013. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E você pode interagir conosco aqui ao vivo, como está fazendo muita gente nesse momento. 5182234805 SMS e WhatsApp. Lembrando que para mensagens SMS o custo é normal de acordo com a sua operadora onde quer que você esteja. 5182234805. Vai participando aqui com a gente. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, converse com o Aldo, hein? Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec desta semana pergunta: dos clubes de futebol do estado de São Paulo na primeira divisão do Brasileirão, qual nunca teve o rugby dentro das suas modalidades? Vamos repetir. Dos clubes de futebol do estado de São Paulo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, qual nunca teve o rugby dentro das suas modalidades? Você sabe essa? Se sabe, mande com isso back aqui ao vivo para 5182234805 ou também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma linda camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube.
Gerais. Tacho Mineiro. Oh, Minas Gerais. Salve, salve amigos do Estação Rugby Clube. Direto das montanhas de Minas, quem fala é Felipe Fraga, iniciando mais um Tacho Mineiro. Deixando um abraço aí pro Rogério que tá comandando, pro Fernando Strong lá de São Paulo, trazendo as notícias do rugby paulista, deixando também um abraço pro Virgílio, que apesar de não estar participando aí na bancada, tá sempre conosco dando esse apoio. Lembrando todos vocês da nossa participação como concorrentes ao prêmio Press. Só é lá todo mundo entrar em revistapress.com.br/prêmio Press 2014/votopopular.aspx, informar lá o programa e o veículo, pra gente conseguir esse importante prêmio aí logo no nosso início do segundo ano de caminhada. Bom, pessoal, trazendo as notícias do rugby mineiro para vocês que vai ocorrer nesse final de semana. Nós vamos ter a etapa da Taça Metropolitana de Rugby lá em Nova Lima, com os duelos entre Inconfidência e Nova Lima, e do outro lado o Inconfidentes de Ouro Preto contra o Alligators de Sete Lagoas. Vão ser uma disputa das equipes que estão tentando crescer no cenário, aproveitando esse espaço no calendário aí para realizar essa disputa, que vai ser um momento importante para o rugby, já que é um torneio paralelo com 4 equipes sendo organizado de 15 neste segundo semestre, com o objetivo de iniciar da melhor forma já o duelo de 15 para o ano que vem. Bom, no mais, nós temos também a notícia importante que o Aimorés Rugby Clube foi realmente criado. Eu noticiei algumas semanas atrás o importante projeto do Barroso de divulgação do esporte, do projeto Pequenos Rugbyers, e agora alcançando a cidade de Tiradentes com o Aimorés Rugby Clube, já bem fundado, já aproveitando a estrutura toda que o Aimorés Futebol Clube apresenta na cidade de Tiradentes, chegando aí com a participação de mais de 500 alunos e alunas. Já tiveram a apresentação do rugby na Escola Estadual Basílio da Gama. Então já está criado o Aimorés Rugby Clube, abraçado pelo Aimorés Futebol Clube, que vai levar até a cidade de Tiradentes o desenvolvimento do rugby. Deixando parabéns aí para o Luciano Nascimento, que mais uma vez está fazendo um excelente trabalho com a molecada no desenvolvimento do esporte. Bom, uma notícia importante também, vai ter um amistoso feminino em breve, nesse dia 19 de outubro, domingo, às 15 horas, entre as leoas, com as búfalas e com as abelhas. As leoas lá de Lavras, do rugby feminino, vai ter as búfalas de São João e as abelhas de Varginha, disputando o amistoso de rugby feminino de semis lá, para a mulherada, com uma divulgação bem interessante do sapato com salto em cima da bola de rugby, fazendo coisa mais legal que esse esporte tem, uma das coisas mais legais, que é a integração de todos os gêneros e também de todas as idades e principalmente de todos os pesos. E graças a isso que eu estou participando de todo esse esporte. Bom, pessoal, por hoje é só. Vocês têm aí também a entrevista que eu fiz com a Stefania Remote do BH sobre a participação que eu tive lá. Tive a felicidade de ser treinador da criançada no Dia das Crianças do BH Rugby. Então, espero que vocês tenham gostado. Participem bastante, mandem seu recado aí nas redes sociais. Só me achar lá no Twitter, @Felipe com 2 L's Fraga. E no Facebook, tô lá, só me procurar também que a gente pode ir trocando ideia. Um grande abraço a todos, muito rugby esse final de semana e até a próxima. Estação Paulista. Boa tarde, Rogério e todos os apaixonados pelo rugby ligados no Estação Rugby Clube. Estamos começando mais uma edição do Estação Paulista, o ponto de encontro das notícias do rugby caipira. Além das altas temperaturas e da falta d'água, essa semana também foi marcada por boas lembranças de quando eu dava meus primeiros tackles e disputava meus primeiros hucks e scrums pelo Javalis Rugby Bauru, nas etapas do Campeonato Paulista do Interior de 2008. Isso tudo graças ao pessoal do Rugby São Carlos, que está postando diversos álbuns de fotos de antigas etapas e jogos, incluindo um da minha primeira etapa aqui mesmo em Bauru,
da etapa de Piracicaba daquele ano, que ficou marcada em minha memória justamente pelo confronto contra o São Carlos, o embate entre os dois times que tinham os packs mais pesados do campeonato, e Campinas, do qual me lembro quando entramos em campo contra o Varginha, um time muito veloz, mas com um scrum muito leve para os forwards do Javalis. O resultado foi um domínio nosso na formação fixa, com direito a um longo try do scrum, se não estou enganado, mas um passeio deles quando tinham a posse da bola. Vitória mineira, como nos outros encontros daquele ano, onde o Varginha esteve excepcional. Todos grandes momentos ao lado de grandes pessoas, que não só me apresentaram um esporte único e uma filosofia de vida idem, mas também me levaram ao jornalismo, que comecei a praticar no Javalis e que me trouxe até aqui, no Estação Rugby Clube. Para quem quiser ver as fotos postadas pelo Rugby São Carlos, é só procurar pela fanpage do clube no Facebook. Mas chega de reminiscências e vamos falar do presente, que também tem o São Carlos, fazendo a final do Paulista de Acesso neste sábado contra o Medicina, em casa. O jogo vale o título do campeonato e uma vaga na segunda divisão estadual em 2015. O perdedor enfrenta o 8º colocado no Paulista B, Urutu ou Templários, pela última vaga da divisão. Os doutores da capital paulista pegam a estrada embalados pelo forte crescimento que apresentaram na segunda fase do campeonato, na qual estão invictos. Mas tem como adversário um time que não perde desde a fase inicial, com jogos e números que impressionam. São 554 pontos anotados pelo São Carlos, 78 pontos cedidos, 91 tries e uma média de mais de 55 pontos por partida. Todos quesitos liderados pelo time são carlense. Se voltarmos para a primeira fase, o São Carlos também aparece como favorito, já que saiu do confronto com o Medicina com uma vitória de 118-6. Mas a história desse final de semana é outra. Naquela ocasião, o Med estava desfalcado e jogou boa parte do jogo incompleto. Para a final deste domingo, a equipe vem com força máxima e com a mesma motivação do time anfitrião. São Carlos, sem dúvida, é o grande favorito, ao menos até o árbitro soar o apito inicial. O confronto entre São Carlos e Medicina está programado para as 15 horas deste sábado, no campo da Água Vermelha, em São Carlos. A entrada é gratuita, mas o time da casa pede a doação de 1 kg de alimento não perecível ou um pacote de fraldas geriátricas, que serão entregues para a Rede Feminina São Carlense de Combate ao Câncer, uma ação que integra o Outubro Rosa. O Paulista de Acesso ainda terá 3 jogos neste fim de semana. Sábado, às 15h30, Tatuapé e São Bento se enfrentam na Arena Paulista, valendo a 5ª colocação. No domingo, a partir das 14 horas, a última rodada dupla do campeonato, com Piratas e ABC brigando pela medalha de bronze e Jaguars e Cougars disputando a 7ª colocação. Fechando as notícias dos campeonatos estaduais, os resultados dos jogos do último fim de semana. Pelo Paulista B, o Corinthians conquistou o 3º lugar ao bater o União Rugby Alphaville, por 12-10. Na disputa da 5ª colocação, o Ilhabela passou pelo FEA, por 38-12. São José e Jacareí também se enfrentaram pela medalha de bronze do estadual na categoria M17. Um jogo apertado que terminou com a vitória dos joseenses por 8-0. Passando para os campeonatos nacionais, o último fim de semana teve a disputa da etapa gaúcha do Super Sevens, e as atletas do São José não tiveram vida fácil. Com 6 desfalques no elenco, o time caipira viajou com 9 atletas em um combinado com as jogadoras do M18, que sem baixar a cabeça, bateram o Serra no primeiro jogo, mas encerraram o dia com 3 derrotas. No domingo, uma nova derrota para o Niterói e 2 vitórias, novamente contra o Serra e contra o San Diego, que garantiram a 7ª posição na etapa. Com o resultado, as joseenses dão adeus às chances de conquistar o título nacional e se preparam para fazer bonito em casa nos próximos dias 25 e 26, quando serão as anfitriãs da última etapa do Super Sevens. Pela Taça Tupi, o Jacareí embarca para o Rio de Janeiro, onde enfrenta amanhã o Rio Rugby, em um duelo de opostos na tabela e na sequência de jogos. O time do Vale do Paraíba é líder do Grupo A, com 2 derrotas em 8 jogos,
marcou 331 pontos e sofreu 131, e vem de uma sequência de 2 grandes vitórias sobre o Varginha e o BH Rugby, quando anotou 134 pontos. Já o Clube Carioca é o lanterna do grupo, com apenas 2 vitórias sobre o Varginha. O time vem de 2 derrotas, para o BH fora de casa e para o Guanabara na capital carioca. O Rio Rugby acumula ainda o pior ataque, com 130 pontos anotados, e a terceira pior defesa, à frente somente dos times mineiros, com 217 pontos sofridos. No primeiro turno, o Jacareí ficou com a vitória por 48-15. Os Jacarés do Vale precisam confirmar o favoritismo dos números para chegar à última rodada na liderança do grupo, já que Poli e Guanabara, o adversário da última rodada, ainda têm chances de assumir a liderança. O jogo está programado para as 15h30 deste sábado, no campo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também amanhã será realizado mais uma edição do Festival Paulista Infantil de Rugby. As atividades começam às 9 horas no Sesc Interlagos, na capital paulista. Já no domingo, é a vez dos times de Seven-a-Side M17 participarem da primeira etapa do Circuito Paulista da categoria, na Arena Paulista, a partir das 9 horas. 2 notícias para fechar o Estação Paulista dessa semana. A taça da primeira Copa Caipira de Ten-a-Side ficou para os atletas do Sanfran. Disputado no último sábado no Teatrão, em São José dos Campos, o evento promovido pelo São José contou com 6 equipes: Sanfran, Cruzeiro do Sul, Engenharia Mackenzie, Alto Tietê, UFABC e Pirituba Rugby. Na final, o Sanfran superou o Cruzeiro do Sul por 23-14 e, invicto, pôde comemorar a conquista da primeira edição da Copa Caipira. O terceiro lugar ficou com a equipe do Engenharia Mackenzie. Fora de campo, o Lechuza foi o assunto da semana entre os times caipiras. Tudo porque o campeão do Paulista B deste ano abriu mão da vaga na elite paulista do ano que vem. Essa possibilidade já tinha sido comentado pelo pessoal do Portal do Rugby, na matéria sobre a final da segunda divisão. Nela, Tomás de Goicoechea, que assina a matéria, fala que a permanência na segunda divisão estadual teria como objetivo a reestruturação do Lechuza e de suas categorias de base. Ontem, eu mandei um e-mail para o presidente do Lechuza, Mariano Castro Remon, perguntando sobre os motivos da desistência do clube em disputar a Série A do Paulista em 2015. Mas não tive resposta até o fechamento da edição do Estação Paulista, também na quinta-feira. Depois de informada da posição do Lechuza, o Conselho da Federação Paulista de Rugby se reuniu e decidiu que a Poli, 7ª colocada no Paulista A, que enfrentaria o Tornados pela permanência na elite do rugby paulista no próximo ano, segue na primeira divisão, enquanto o Tornados, vice-campeão do Paulista B, enfrenta o Wallis, último colocado na primeira divisão e que estava até então rebaixado automaticamente. Por hoje ficamos por aqui. Depois do intervalo, o Rogério Barbosa estará de volta no comando do Estação Rugby Clube. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Estamos de volta, 1h mais 44 minutos, 16 minutos faltando para as 2, 20 graus é a temperatura aqui no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Ao vivo estamos com Estação Rugby Clube pela Rádio Estação Web. Você vai interagindo aqui ao vivo conosco pelo 5182234805 para mensagens SMS e também WhatsApp. Twitter, @Rádio Estação Web, facebook.com/rugbyclube são as nossas redes sociais. E os nossos podcasts estão em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. O Quiz Sulbec dessa semana pergunta: dos clubes de futebol do estado de São Paulo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, qual nunca teve o rugby dentro das suas modalidades? Vamos repetir. Dos clubes de futebol do estado de São Paulo na primeira divisão do Brasileirão, qual nunca teve o rugby dentro das suas modalidades? Se você sabe a resposta, mande o Quiz Sulbec aqui ao vivo para 5182234805 ou também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que apostar corretamente leva uma camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Bom, e o Felipe Fraga, no seu quadro Tacho Mineiro, ele falou sobre o Dia das Crianças, que foi promovido pelo BH Rugby no último final de semana, em que tivemos o Dia da Criança, 12 de outubro. E o Felipe Fraga conversou com a Stefânia Helmold, que fez parte da organização do Dia das Crianças promovido pela equipe mineira. Vamos ouvir então. Salve galera do Estação Rugby Clube, eu tô aqui na UniBH no Dia das Crianças do BH Rugby. Já antecipei para vocês semana passada que eu viria aqui. E tô aqui com a Stefânia do BH, ela vai falar para vocês um pouco do projeto, que foi uma manhã muito proveitosa para toda a criançada aqui. Stefânia. Então, hoje a gente teve 100 crianças presentes aqui na festa de lançamento. Na verdade, a festa do Dia das Crianças e de lançamento do projeto Revolução Rugby. A partir da próxima semana, a gente está começando esse projeto que vai atender 200 crianças em 3 polos diferentes em Belo Horizonte, com ensino de rugby, ensino de valores do rugby, que é o que é mais importante para a gente. E é isso, a gente está muito feliz, a gente espera que o projeto dê muito certo e que no próximo ano a gente possa ampliar esse projeto para mais polos. E estamos esperando todo mundo para visitar a gente. Valeu, Stefânia, até mais. Tá aí, portanto, uma belíssima iniciativa do BH Rugby, através da Stefânia Helmold, que conversou com Felipe Fraga, o homem do Tacho Mineiro. Parabéns aí a todos os envolvidos nesta organização do Dia das Crianças, promovido pelo BH Rugby de Minas Gerais. Estação Rugby Clube. E as seleções brasileiras masculina e feminina estão na Austrália para a disputa de 2 competições. Neste fim de semana jogam o Byron Bay e no próximo fim de semana disputa o Central Coast Sevens em Nova Gales do Sul. A seleção masculina que embarcou é a principal, enquanto que a feminina é a de desenvolvimento. As seleções brasileiras também estão confirmadas para a etapa de Dubai no início de dezembro pelo Circuito Mundial de Sevens. Estação Rugby Clube. El Salvador tornou-se campeão do Consur C, espécie de terceira divisão do rugby sul-americano. Os salvadorenhos bateram o Panamá por 29-3, enquanto que Costa Rica superou a Guatemala por 22-17. Estação Rugby Clube. E o Nordeste Sevens foi disputado no último fim de semana em Juazeiro do Norte, no Ceará.
No feminino, o Delta do Piauí bateu as pernambucanas do Recife por 17-0 e se classificaram para o Brasileiro. No masculino, os potiguares do Dragons levaram o título ao superarem os também potiguares do Caicó. Estação Rugby Clube. E pelo America's Rugby Championship, a primeira rodada contou com a vitória da Argentina sobre os Estados Unidos por 41-14, enquanto que o Canadá superou o Uruguai por 20-6. A segunda rodada aconteceu na quarta-feira com os seguintes resultados: Uruguai 9, Argentina 31 e Canadá 3, Estados Unidos 16. Com esses resultados, a Argentina, que viajou para o torneio com a seleção B, conhecida por Jaguares, já é a campeã. A terceira e última rodada será realizada no domingo, com o Uruguai contra os Estados Unidos e a Argentina, que pega o Canadá. Estação Rugby Clube. E em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, culturalway.net. Vamos conferir o que tem na TV para este fim de semana. Hoje, 17 de outubro, logo mais, a partir de 20 para as 4 da tarde, tem o início da Copa dos Campeões da Europa, no jogo entre Harlequins contra Castres, ao vivo no canal ESPN, a partir de 20 para as 4 da tarde, portanto, Copa dos Campeões da Europa, primeira rodada, início desse grande torneio, no confronto entre Harlequins e Castres, ao vivo no canal ESPN. E no domingo, dia 19 de outubro, a partir da 1h15 da tarde, horário de Brasília, mais um jogo da Copa dos Campeões da Europa, Leinster contra Wasps. Jogo ao vivo também no canal ESPN. 1h15 da tarde, Copa dos Campeões da Europa, Leinster contra Wasps, ao vivo no canal ESPN. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. E o Estação Rugby Clube está concorrendo ao Prêmio Prez, um dos grandes prêmios do rádio jornalismo brasileiro e gaúcho. Claro, o prêmio que é voltado para os jornalistas gaúchos, os jornalistas do Rio Grande do Sul, e o Estação Rugby Clube está concorrendo à categoria de melhor programa do ano. Para você votar no nosso programa, acesse revistapress.com.br e procure o link do Prêmio Press. Você pode fazer o seu voto de maneira popular, digitando apenas o seu RG, ou então o voto profissional, se você também é jornalista, é profissional de comunicação. Vote no Estação Rugby Clube, que já há pouco mais de um ano está divulgando o rugby nacional e internacional para todos os 4 cantos do mundo, aqui pela Rádio Estação Web. Prêmio Press 2014, portanto, o Estação Rugby Clube concorre à categoria de melhor programa do ano. Estação Rugby Clube. E antes da gente se despedir, eu quero mandar aqui um grande abraço ao Alberto Costa, lá da Bacia de Campos, estado do Rio de Janeiro, está lá no pré-sal nos ouvindo e hoje está de aniversário. Parabéns ao Alberto Costa, muitas felicidades, continue na nossa audiência, muito obrigado por sempre estar na nossa companhia. Também um grande abraço aqui a Clarice Couto, a Clarice Couto que entrou em contato com a gente pelo Facebook e falou conosco sobre um evento que está acontecendo, vamos divulgar aqui. O Imborés Rugby Clube está participando da campanha contra o câncer. Portanto, a Confederação Brasileira de Rugby está participando dessa campanha do Outubro Rosa, né? Essa campanha contra o câncer, e ela está passando um link aqui para votar e chamar a galera para votar, então. Portanto, você procura a página do Imborés Rugby Clube e vote, portanto, nesta campanha contra o câncer, a Confederação Brasileira de Rugby, que é fã do Outubro Rosa. Parabéns, belíssima iniciativa. Um grande abraço então a Clarice Couto em Salvador, na Bahia. Também um abraço ao nosso amigo Lucas Eduardo Silva de Fortaleza, no Ceará, nos ouvindo. O Vitor Magalhães, o Fernando Strongren, o Fernando Strongren do Estação Paulista. Também a Elisandréia Rodrigues em Florianópolis, Santa Catarina, também nos ouvindo, mandando o WhatsApp aqui, muita gente mandando, também deixando suas respostas para o quiz Sulbeck. Vamos repetir a pergunta, deixando aí no ar para você. Lembrando que as respostas valem até a próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira a gente divulga o campeão do quiz Sulbeck. Dos clubes de futebol do estado de São Paulo, na primeira divisão do Brasileirão, qual nunca teve o rugby dentro das suas modalidades? Vai mandando a sua resposta, SMS e WhatsApp 5182234805. Um grande abraço a todos que estão ouvindo a programação da Rádio Estação Web e o Estação Rugby Clube, que é claro, é cultura de rugby.
Estação Rugby Clube. E vamos às frases do rugby que são para a eternidade. Esta é do editorial de um jornal francês, o Midi Olympique, sobre como ficará o mundo do rugby com a aposentadoria de Sébastien Chabal. Um olhar a menos, alguns apelidos a menos, alguns comerciais a menos e só um pouco de rugby a menos. Estação Rugby Clube. E é com essa frase que a gente se despede de mais uma edição do Estação Rugby Clube aqui pela Rádio Estação Web. Amanhã, sábado, tem reprise a partir das 11 horas da manhã no www.radioestaçãoweb.com.br. E a gente volta com uma edição inédita na próxima sexta-feira, a partir da 1h da tarde. O programa que teve os trabalhos de Fernando Strongren, Felipe Fraga, Virgílio Neto e, é claro, esse amigo de vocês, Rogério Barbosa. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Eu volto na programação da Rádio Estação Web, logo mais às 10 horas da noite, no comando do programa Black Music para todos. E o Estação Rugby Clube volta na próxima sexta-feira, ao vivo, a partir da 1h da tarde, logo depois do Nada Além de 2 Minutos. Uma boa sexta-feira a todos, um ótimo final de semana, um grande abraço e obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Semina. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Domingo no Marinha. Eu curto, eu cuido. Restingue e Assunção. Eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta. Eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.